Vocês só faltaram ir na minha casa me bater pra eu postar a continuação do meu Orgulho e Preconceito anotado. Tô aqui. Vamos? Pega o seu Orgulho e Preconceito, pega o seu chá, seu suco, sua água, seu refrigerante, seu café, o que você quiser beber. Vamos começar. Olá, amigas e amigos. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Isa, se você não me conhece. Eu tenho feito a releitura de um dos meus livros favoritos, Orgulho e Preconceito, e resolvi vir mostrar aqui pra vocês o que eu tenho feito, porque eu quis fazer uma releitura mais ativa, fazendo algumas observações e análise, anotando bastante no livro. É algo que eu gosto de fazer. Então seja muito bem-vindo, se sinta totalmente à vontade pra fazer isso no seu também. E eu tô obcecada com vocês me mandando mensagem no Instagram falando que estão fazendo a mesma coisa. Eu tô obcecada. Então, por favor, se você tá fazendo isso no seu livro também, me manda foto. Porque assim como vocês são fofoqueiros, vamos ser sinceros, assim como vocês são fofoqueiras e fofoqueiros e querem ver o que eu tô escrevendo no meu livro, como ele tá ficando, eu também quero ver o de vocês. Me marca, se você se sentir confortável, claro, senão você pode só me mandar foto, mas eu quero ver. Por favor, me manda no Instagram, que eu acho que é mais fácil, né? Se você não tem também, pode escrever aqui pra mim nos comentários. Já vou te pedir pra se inscrever no meu canal, a gente tá quase chegando a 1000 inscritos. Olha que doideira! Eu nunca imaginei que eu ia chegar a 1000 inscritos. Também vou pedir pra você deixar o like, né? Já que eu já tô pedindo um monte de coisa, uma mais, uma menos, meio que tanto faz. Mas vamos lá. Nós paramos de ler o livro no finalzinho do capítulo 8, se você tem a mesma edição que eu, da Penguin Companhia, na página 141. Mas basicamente, nesse parágrafo aqui, onde acho que a Caroline tá implicando com o Sr. Darcy, meio que querendo falar mal da Lizzie, porque a Lizzie tá lá na casa deles, porque a Jane ficou doente, então a Lizzie foi lá visitar e acabou que ela ficou lá também. Então a gente parou mais ou menos aqui, nessa parte, e vamos começar o final do capítulo 8. Eu já fiz essa parte, eu vou mostrar pra vocês também, porque, pra ser sincera, eu tentei fazer isso com vocês. Eu deixei o celular filmando, eu achei que eu tava arrasando. Só que ficou muito ruim a filmagem. Então eu pensei em vir falar com vocês e colocar partes de eu fazendo e mostrando pra vocês, que aí não fica tão ruim, né? Deixa eu só tirar esse papelzinho aqui, porque senão vai me atrapalhar na hora de explicar. Na parte que a gente parou, eles tinham acabado de jantar, e a Elizabeth tinha ido dar uma olhada na irmã dela, que a Jane tava bem mal, tava passando bastante mal. E aí, quando a Jane dormiu, ela resolveu ir lá pra sala de estar pra ver o que o pessoal tava fazendo e poder se distrair um pouco, né? Que a querida também é filha de Deus. E nesse finalzinho de capítulo, fiz essa folhinha que novamente parece uma cola de escola, né? Em que eu tô falando basicamente que é uma página muito rica em caracterização indireta. Como assim caracterização indireta? Tá dando muitas características de cada personagem aqui, mas a autora meio que não tá falando. Fulano é isso, fulano é aquilo. Ela tá mostrando com as atitudes deles como cada um é. Isso ajuda muito pra gente criar um perfil de cada personagem, entender como cada um funciona, quais sentimentos movem eles. Eu acho isso muito legal de observar. Até porque, pra mim, desenvolvimento de personagem é uma coisa que eu levo muito a sério pra me identificar e gostar de um livro. Eu posso não me identificar em nada com o personagem, mas se ele for bem desenvolvido, se ele tiver sentimentos próprios, eu conseguir vê-lo como uma pessoa, pra mim tá perfeito. Eu não preciso amar esse personagem, mas eu já vou achar o autor muito bom por estar fazendo isso. Parece ser o básico? Parece ser o básico, mas não é todo livro que é assim, gente. Nem todo livro tem foco tão direto em cada personagem. E eu acho isso incrível que a Jane Austen conseguiu colocar tanto foco nos personagens, na história, no contexto social, em críticas, em fazer algumas piadas com a sociedade. Eu acho isso incrível, não é qualquer um que consegue. A gente tem que admitir, bater palmas pra ela. Então vamos continuar vendo o que eu escrevi aqui. Coloquei um pouquinho sobre a personalidade da Lizzie, um pouquinho sobre a personalidade da Caroline. Eu vou falar Caroline, eu não vou falar Caroline. Eu quero falar Caroline. E eu acho muito interessante que aqui a gente tá conseguindo ver através dos atos da Caroline o como a competição feminina tá colada na nossa sociedade, desde sempre, né? E a gente tem lutado muito pra tirar isso, porque ela basicamente começa a falar mal da Elizabeth sem motivo nenhum, da família da Elizabeth sem motivo nenhum, porque ela se sente ameaçada por ela. Mas vamos começar por partes, calma, vamos começar pelo primeiro parágrafo, né?
Tá falando que a Lizzie meio que usou a Jane como desculpa, falando que ia ficar pouco tempo ali, porque ela tava cheia de gente que ela não gosta muito. Então ela falou mais ou menos assim, ai gente, então só vou ficar aqui um pouquinho, que depois eu vou lá ver a minha irmã, tipo, usando como desculpa, né? Isso também mostra como a Lizzie é bastante astuta, que tá usando ali a irmã pra meio que fugir dessa convenção social, desse evento social que ela não quer participar, mas também não quer ser mal educada. Então ela dá um jeito inteligente e sutil de sair dessa situação, o que eu acho muito legal. E aqui também a gente consegue ver o gosto da Lizzie por leitura. Ela chega ali na sala e tá todo mundo jogando esse jogo que se chama Lu, que eu nunca tinha ouvido falar. E ela prefere simplesmente ficar lendo um livro do que ficar jogando com eles. As pessoas ficam meio incrédulas com isso, ficam meio... Você prefere ler? Aí a gente tem um grande sarcasmo da Caroline falando, ela é uma grande leitora, ela não consegue sentir prazer em mais nada. Imagina a cara dela falando isso com esse deboche. Ai, ela é uma grande leitora, ela não sente prazer em mais nada. Ela fala isso com um certo sarcasmo. Ela tenta fazer com que a inteligência da Lizzie, a inteligência que ela adquire ali consumindo os livros, né, e querendo obter mais cultura e conhecimento, seja um traço negativo da personalidade dela, novamente, porque ela quer fazer de tudo pra queimar a Lizzie. Mas a Elizabeth também é muito fina, ela é muito astuta, muito inteligente, como eu já falei aqui, que ela vai falando mais ou menos, olha, eu não sou essa grande leitora e eu também sinto prazer em várias outras coisas. E o Sr. Bingley começa a falar sobre a irmã dela, fofo. E aí ele dá mais um traço da personalidade dele, que é falando, olha, eu queria muito que a minha biblioteca fosse maior pra você ter vários livros pra você ler. Mas eu sou muito preguiçoso, eu tenho isso tudo de livro e a maioria eu nem li. Lizzie fez o que qualquer pessoa educada faria e falou, não, tá ótimo, amor. Tá ótimo aqui. Mas aí a gente também consegue ver como essa vaidade intelectual era importante, né? Ele preferia ter livros ali pra ficar na coleção dele, mostrar como, uau, ele é inteligente, elegante, do que realmente ler os livros, adquirir conhecimento com eles, adquirir cultura e usar isso como uma diversão, uma distração. E a Caroline começa a falar, olha, eu não sei como o papai deixou uma coleção tão pequena. Ai, amiga, sabe? Ela puxa pra quem? Pro Sr. Darcy. Mas o senhor tem uma coleção maravilhosa. Enorme. Ela já deu um jeito de jogar o assunto pro homem. Ela precisa falar dele. E o que a gente também consegue ver nas entrelinhas, né? Ela tá dando um exemplo de herança. O pai do Sr. Darcy provavelmente deixou muitos livros pra ele, ela tá fazendo essa comparação. Não sei como meu pai deixou tão poucos livros, mas o seu pai deixou muitos livros, porque vocês são muito ricos e maravilhosos. Resumindo, mais ou menos isso, o que eu tô entendendo, tá? E aí o Sr. Darcy concorda, falando que realmente é resultado de muito trabalho, de muito esforço. E ela continua falando, ai, mas você também acrescentou muitos à coleção. Mais assunto, a gente chega um pouquinho falando sobre a cidade, vendo que onde o Sr. Darcy mora é um grande lugar de padrão estético, onde todo mundo vê aquilo ali como um padrão, assim, de tá, isso é realmente maravilhoso. E enquanto eles jogavam e conversavam, a Elizabeth estava observando tudo. Ela só estava de olho, prestando atenção ali, porque a gente já viu aqui no primeiro vídeo, né? Ela é uma pessoa extremamente observadora, ela sempre tá de olho ali em alguma coisa. Até porque dá a entender que a presença dela não é tão chamativa, não é tão... Nossa, a Elizabeth tá aqui, sabe? Então ela consegue ficar ali meio tipo, só observando quietinha no canto dela e com certeza tomando notas mentais. E aí começam a falar sobre a irmã do Sr. Darcy. Ela não falou o nome dela aqui, mas é a Georgina. Começam a falar sobre as prendas dela, porque só sabem falar sobre isso. Ela tem muita postura, tem muitos modos, ela toca um piano maravilhosamente bem. O que a gente consegue ver aqui, né? Antigamente eles viam o talento de uma mulher como algo que a ajudaria a conseguir um bom casamento. O talento não era algo que poderia levá-la além e fazer com que ela fosse maravilhosa numa profissão, não. O talento é fazer ela arrumar um casamento bom. E é interessante que a gente consegue ver que a formação feminina era justamente voltada mais para isso, para postura, para modos, para tocar um instrumento muito bem, para basicamente aprender a ser uma mulher prendada. Que saco, né? E aí a gente vira aqui a página, só para você me acompanhar, a gente tá na 144, tá?
O Sr. Darcy começa a falar que ele não acha que uma mulher saber tricotar ou bordar é o que faz ela ser uma mulher prendada. Falar que ele não conhece mais do que meia dúzia, mais do que 6 mulheres que realmente são prendadas, porque ele meio que vê esse talento como algo raro, como algo exigente, algo que é trabalhado ali, não só algo como uma norma do dia a dia. Lizzie resolve dar uma alfinetadinha, vamos dizer assim, ela falando, então, sua ideia de uma mulher prendada deve marcar muita coisa, deve englobar muita coisa, deve ter muita coisa aí, né? E aí ele falou, aham. E eu acho essa parte muito legal, porque olha o que a Jane Austen escreve. Oh, certamente, exclamou sua fiel assistente. Ela tá falando da Caroline. A própria Jane Austen tá debochando de como a Caroline fica concordando e fazendo de tudo pro Sr. Darcy olhar pra ela e falar, você é maravilhosa, querida. A própria Jane Austen faz a Caroline ser essa fiel assistente do Sr. Darcy. Isso é muito interessante, né? E aí ela dá mais ou menos uma característica de expectativas do que a mulher precisava ter para ser considerada prendada, ou para ser considerada uma boa esposa ou uma boa mulher. A mulher tinha que ter um amplo conhecimento de música, de canto, desenho, línguas modernas. E além de tudo, deve possuir um quê em seu temperamento, seu modo de andar, seu tom de voz, sua nação e suas expressões ou adjetivo só valerá pela metade. Olha que maluquice! Que bizarro isso! E o Sr. Darcy continua. Deve possuir tudo isso e aperfeiçoar tudo isso sendo uma boa leitora. Eu gosto de interpretar isso daqui como a primeira indiretinha romântica dele pra Lizzie. Eu gosto. Se era o que a Jane Austen queria fazer, provavelmente, mas é como eu interpreto. Mas é interessante ver que ele colocava a literatura como um padrão pra ver, ok, você é prendada. É interessante. Aí a fiel assistente do Sr. Darcy, a nossa querida Caroline, virou pra ele e falou, olha, realmente, eu nem tô mais surpresa que você não conhece muitas mulheres que são prendadas, viu? Porque olha o tamanho dessa lista. E o Sr. Darcy simplesmente responde pra ela assim, você é tão severa com o próprio sexo a ponto de duvidar da possibilidade de tudo isso? Tipo, realmente, você tá limitando tanto a sua visão de mulheres pra ser impossível alguém chegar nisso? E aí... Uma coisa interessante que chamou minha atenção, que teve um gesto muito significativo logo na próxima página, que é blá blá blá, eles ficaram lá discutindo, aí o cara falou, ai, preste atenção no jogo, o assunto encerrou, e nisso a Elizabeth logo saiu da sala. Esse foi um gesto silencioso, mas muito significativo, que mostrou da parte dela como se fosse um... Ai, eu não concordo com esse assunto, que assunto chato. Sabe quando você tá ouvindo alguém falando atrocidades ali, você... não tem nem força pra falar nada, você só espera o assunto acabar e sair de fininho? Foi mais ou menos isso que ela fez. E aí, assim que ela sai, a Caroline começa a falar mal dela. A Caroline começa a falar que ela é uma dessas mulheres que tentam se destacar aos olhos do sexo oposto. E aí começa a falar que ela é manipuladora, que ela fica fazendo artimanhas para seduzir homens. Ela basicamente joga pra Elizabeth tudo que ela é. Todas as coisas negativas. Porque a Elizabeth não tá nem aí pra agradar homens. A gente vê, mais uma vez, como as mulheres eram condicionadas a competir, a brigar por um bom casamento. Se precisar falar mal da outra, a gente vai falar. Porque ela não vai ficar no meu caminho. Pelo amor de Deus, mulher. E o Sr. Darcy concorda com ela e fala, ai, olha, realmente, é muito feio essa mesquinhez, ficar tentando fazer artimanhas pra tentar cativar alguém, viu? Ele meio que deu uma cortadinha, vamos dizer assim. E aí fala que a Caroline não ficou 100% satisfeita com essa resposta, e tanto que ela desistiu do assunto, ou seja, ela ficou frustrada por ele não ter comprado tudo isso que ela estava tentando falar. Aí a Lizzie volta pra sala falando que a irmã dela piorou, o pessoal quer chamar um médico, fica tudo aquilo. E a gente tem novamente aqui, as irmãs se declararam arrasadas, que é pura teatralidade. Tudo falsidade. Elas só querem demonstrar que estão arrasadas, mas de fato elas não estão arrasadas. E aí, a gente termina o capítulo. E eu não fiz nada do capítulo 9 ainda, porque eu queria saber a sua opinião. Eu não sei se eu continuo fazendo os vídeos nesse estilo que eu tô fazendo,
ou se eu tento mais uma vez gravar eu fazendo e mostrando pra vocês, fazendo meio que tudo junto, escrevendo, pra vocês irem vendo, né, como que eu vou pensando nas coisas, a gente vai tendo esse bate-papo. Eu não sei como que eu faço, eu não sei se eu continuo nesse modelo, que aparentemente funcionou, vocês gostaram bastante do primeiro vídeo, então o que vocês acham? Eu continuo seguindo esse modelo, ou a gente tenta mudar um pouquinho pra fazer ali ao mesmo tempo, eu vou fazendo e comentando? Me dê sua opinião, eu quero muito saber. Eu preciso saber porque eu quero que essa série funcione, eu quero que muitas pessoas consigam ler Orgulho e Preconceito com mais facilidade e se apaixonar pela história da mesma forma que eu me apaixonei. Então, se você tem interesse nisso, se você acha que é uma boa ideia eu mudar esse formato ou continuar do jeito que tá, por favor, me avisa, porque eu quero saber o que funciona melhor pra vocês. Então, por hoje é isso. Eu sei que tem pouco conteúdo, né? Só tem acho que umas 3 páginas. Mas eu queria esperar essa resposta de vocês pra saber como continuar e pra poder continuar fazendo mais vídeos sobre isso. Então, por favor, me deixem saber a opinião de vocês. Quero muito agradecer a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo, que curtiu, que comentou. Eu não esperava de forma alguma a repercussão que esse vídeo ia dar, então eu fiquei meio assustada, mas muito feliz. E eu espero que tenha te feito feliz. O que mais me pegou foram que muitas meninas comentaram falando: cara, parece que eu tô numa chamada de vídeo com a minha amiga. Gente, era o meu sonho ouvir isso. Sempre foi minha intenção trazer alguma coisa leve e que te distraísse dos seus problemas do dia a dia e que parecesse realmente que você tá numa chamada com uma amiga, porque você tá. Você pode me considerar sua amiga. Olha tudo que eu tô fazendo. Você acha que uma pessoa que não é sua amiga viria aqui, depois de trabalhar o dia inteiro pra falar sobre isso e ler junto com você? Por favor, né? Por favor, nós somos melhores amigas. Eu quero muito agradecer a todo mundo que tá tentando participar mais ativamente das minhas redes também, e comprando também essa ideia de reler comigo Orgulho e Preconceito. Muito obrigada. O vídeo de hoje foi esse. Não vou pedir de novo pra você me seguir, fazer tudo, falar toda essa ladainha, porque eu espero que você já tenha feito. Eu honestamente espero que você já tenha feito.